Oi, oi, gente! Estamos aqui novamente hoje para mais uma live, isso mesmo. É uma live com uma pessoa muito especial. Então vamos chegando agora. Vamos estar. O que vai ser essa live hoje? Superação sem fronteiras. E por que vai ser uma live falando de superação sem fronteiras? Vocês que estão chegando agora, estão me ouvindo bem? O pessoal que dá arte, o que vocês trabalham? De onde vocês são? Que vocês puderem me falando agora. Então vou estar aqui com o Diederik, é mais ou menos assim o nome dele, na verdade é um nome alemão. Eu não consigo falar o nome dele direito, então carinhosamente ele é apelidado de Didi. E a gente pode falar com ele com essa intimidade, né? Ele gosta de ser chamado assim. Então, um pouquinho antes dele entrar aqui, quem que é o Didi, né? O Didi, ele é um alemão, ele nasceu na Alemanha. Ele veio para o Brasil com 7 anos, a mãe é cônsul, trabalhou em consulado, o pai dele é alemão. Então, ele morou no Brasil e depois, com 15 anos de idade, o Didi já era fluente em 4 idiomas. Então, assim, uma pessoa que fez faculdade no Brasil de marketing, de artes, sociologia, ele é sociólogo, ele é psicólogo também, formado nos Estados Unidos, administração, tem uma gama de conhecimento, uma pessoa bastante mesmo conhecedora do que ele faz. E eu vou estar aqui nesse momento agora, ele vai estar aqui conosco falando um pouquinho sobre superação. Hoje, o Didi, ele está morando na Califórnia, né? Ele está na Califórnia e que vai passar um pouquinho para nós tudo isso que está acontecendo, né? Como forma da gente superar, algumas técnicas, ele vai estar nos ajudando, ele vai estar aqui nos incentivando de uma forma muito carinhosa e cuidadosa. Quando eu perguntei para ele, vamos fazer uma live, ele se prontificou a estar nos ajudando nesse momento. Então, é uma pessoa que vai estar conosco nesse dia de hoje aqui. E aproveitem, façam suas perguntas. Lázara, que está chegando agora, Nayara, David, que está aqui também, é isso? Tá certo, David? A Lázara, como tá, Lázara? Nós que estamos fazendo esse apoio, né? Agora esse rede de apoios. Inclusive, o Didi se prontificou também, ele está nessa rede de apoio emocional, né? Paulo, que está por aqui, Paulo, Eduardo, Emília, sempre presente nas nossas lives. Então a gente vai estar falando hoje sobre superação sem fronteiras. Essa pessoa que tem toda a experiência, que já visitou em mais de 50 países, que sabe realmente o que é uma realidade um pouquinho de cada país, vai estar partilhando conosco. O que você quer saber? Beijo para você também, Lázara. A Ju tá aqui também. Olá, Ju. O que você quer saber? Se você quiser fazer uma pergunta para ele, então o Didi é o quê? Conheci o Didi o ano passado, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, no curso de trainer de programação neurolinguística que a gente foi fazer lá com o Paul Vanter. Então nós somos colegas. E depois ele ainda estava no Brasil, ele veio para Rondonópolis, nós tivemos um curso aqui de hipnoterapeuta, com o Paul também. E aí ele vem para o Brasil, para Rondonópolis, ele veio fazer conosco esse treinamento. Então o Didi é uma pessoa assim fantástica, maravilhosa, e que vai estar passando um pouquinho do seu conhecimento, porque eu falo pouquinho, porque é só uma hora, né, gente? Uma pessoa, ele já entrou aqui conosco. A Priscila, oi Pri, tudo bom com você? Que bom estar aqui com você, viu? E você pode escrevendo aí, fazendo a sua pergunta, e nós vamos estar, que o Didi vai estar respondendo cada um de vocês. Inclusive, ele vai estar fazendo algumas técnicas, gente, de melhor passar por essa situação, de superar essa situação que a gente está passando agora. Então, se você quiser fazer uma pergunta para ele, a hora é agora. É uma pessoa maravilhosa, vocês vão conhecer. Então, Didi, a hora que você quiser me chamar aqui, tá? Fique à vontade, é só você me mandar o convite. Aqui. Milena, que tá por aqui também. A Milena, o Zique, olá, Zique. Ai, Denilze, que tá aqui. Vamos lá. Vou aceitar. Vocês estão me ouvindo bem? E uma coisa que eu quero pedir para vocês, deem muitos likes na live, porque quanto mais likes... Tudo bem? Tudo bem, você? Eu tô ótimo. E agora eu tô vendo aqui que a gente tem que fazer isso aqui. Isso. É lindo. Aprendendo aqui com live, mas tudo bem. Tô pegando E meu aí, iPad.
Que alegria poder falar contigo. Um Nossa, prazer. saudade, viu, Didi? Saudade. Ah, olha, você é maravilhosa. Quando eu aprendi hipnoterapia em Rondonópolis, aliás, conhecer Rondonópolis foi um prazer. Conhecer você no Metafórum, melhor ainda, então é um prazer estar aqui. Aí o pessoal tá dizendo que fica. Vitor, fica sem voz. A minha voz ou a do Didi? A minha, tá todo mundo Não, não ouvindo? sei. É alguém que está colocando aqui. Você Mas tá me então, ouvindo? Didi, Você tá me tô ouvindo, te né? ouvindo. Tô te Perfeito, ouvindo então. bem, tô te ouvindo bem. Tá sem Perfeito. problema, tá ótimo. E você tá onde agora, Didi? Eu Fala aí tô para em, nós. eu tô em Palo Alto, onde fica a Universidade de Stanford, que fica bem do lado de São Francisco. Então, eu tô aqui na casa de uma Ah, amiga, na Califórnia. na Califórnia. Então, minha amiga, ela trabalha por vice-presidente da Intel, então foi muito bom, propício. Ela é uma grande amiga minha, então eu tô aqui com ela. A universidade me convidou para fazer algumas palestras, então foi útil ao agradável. Eu tenho alguns clientes aqui também e estou abrindo o mercado aqui nessa área. Então foi muito bonito. Claro que eu estou um pouquinho aqui mais do que eu gostaria, porque, como todo mundo, estamos sofrendo. Aqui, né, os voos foram cancelados. Califórnia fechou totalmente, né? Então eu fico brincando que toda vez que eu abro a porta, hoje eu fui comprar e aí a polícia fica olhando para mim assim: para onde você está indo? Por que você Ah, está indo? O que você está fazendo? Então, estamos levando muito a sério aqui. Essa, e fala um pouquinho para nós, até, Didi. Eu acho interessante você, se você puder falar um pouquinho como está a realidade aí da Califórnia. Então, Porque às vamos lá. vezes o que a gente percebe? Tem uma linha que está totalmente a favor de ficar em casa, fazendo campanhas, vamos conter tudo isso, e uma outra linha que a gente percebe que não, vamos para a rua, não está acontecendo nada, isso é uma conspiração, isso não tem nada a ver. Como é a realidade que está passando aí? Então, eu vou falar porque eu tenho essa grande dádiva de Deus e está ajudando muita gente. Eu tenho clientes, eu estou com 50 clientes trabalhando de coaching nesse momento. Eu tenho clientes desde Havaí, Brasil, Canadá, Londres, Alemanha e até Lituânia. Então, para terminar essa coisa de que é complô, que nada está acontecendo em todos esses lugares. Então, eu acho que é muito difícil para os, né, para os países, para os líderes dos países terem que fazer o que estão fazendo hoje, porque eles sabem que isso vai criar um problema econômico. A gente já está sabendo isso. Então é muito difícil você fazer essa decisão. Fechar, não fecho, a pressão de o que eu vou fazer com as pessoas que vão ficar em casa, o que vai acontecer com o desemprego. Então eu sei que não é uma situação muito fácil, mas aqui na Califórnia, só para vocês entenderem, eu vim aqui no dia 1 de fevereiro. Dia 1 de fevereiro a gente estava ouvindo o que estava acontecendo, e as pessoas ainda estavam normais. Eu tenho que falar que eu também estava. Falei assim, que coisa chata, eu quero ir para o cinema, eu quero ir para o teatro. Né? Isso quando, Didi? E foi dia 1 de fevereiro. Dia 1 de fevereiro, Ah, na primeira 2 semanas de fevereiro, a gente estava sabendo, mas a minha vida estava normal. Eu fui para treinamento, fui no avião, fui fazer coisa, fazia palestra. Eu voltei dia 15 de fevereiro, que eu comecei a notar coisas mudando, porque eu e a Ana Paula, minha amiga, a gente cantava ópera, a gente cantou ópera. Eu cantei ópera em Nova York, então eu falei, vai ter o Met, né? O Metropolitan tá mostrando a ópera, e a gente queria ver. E mostra nos cinemas, né? Quando a gente foi lá, o diretor do cinema olhou para mim e falou assim, Didi, tá fechado, cancelaram tudo. Eu fiquei puto, desculpa a palavra. Falei, que absurdo! A gente pagou! Então a gente não tinha caído a ficha para mim que era uma coisa mundial. Porque a gente estava ouvindo da Itália, né? Mas falei, né? As crianças estavam, né? A minha irmã, minha amiga, ela tem três filhos adolescentes, e eles estavam em casa. Então, na semana antes dessa, então na segunda semana de fevereiro, elas foram todas mandadas ir para casa. E aí começou a ficar um pouquinho mais sério. Quando isso acabou e quando fecharam os cinemas e os shopping centers, foi aí que a gente começou a. Ainda tinha um exagero, porque, mas é só uma febre, é uma gripe, né? Quando o governador entrou na televisão e falou assim, pessoal, eu vou fechar. Então, ele fechou o estado, cancelou todos os voos e mandou todo mundo ir para casa com... Ainda não é direito à multa, mas a polícia está lá perguntando por que você está indo. Então, a gente pode ainda sair, né, fazer exercício, e, obviamente, a gente tem que comprar as coisas. Graças a Deus, essa pandemia das pessoas saírem correndo para comprar tudo terminou também, porque assim, isso não é um problema de furacão, de terremoto, que você não tem acesso à comida.
A gente só está Aham. em casa por causa de um vírus, não porque falta comida. Então, essa coisa de sair correndo, comprar tudo, não precisa. Eu acabei de ir de novo, a gente vai cada 2 semanas, vai e compra, tranquilo, tá tudo bem, bem legal. Então, os Estados Unidos, claro, é um medo, mas eu comecei a entender, e eu falo isso, eu quero falar isso, Lu, Ah, por porque eu me favor. senti. Porque tem muita gente que reclama assim, ai, a Globo fez isso, o Drauzio Varela falou aquilo, ai, que absurdo. Eu falei, eu também, vou ser super sincero, não caiu a ficha pra mim. Eu também estava reclamando, por que eu tô aqui? Eu tô normal, eu não tenho 70 anos, eu vou sair, quero falar com as pessoas. Mas aí cai a ficha, gente. Espero que caia a ficha para todo mundo. Eu tô fazendo isso não por mim. Eu tô fazendo isso para não contagiar as outras pessoas, porque eu comecei a perceber que eu posso estar totalmente são, sem nenhum sintoma, e estar com o vírus. Ou Aham. seja, eu posso estar andando, abraçando as pessoas e podendo dando o vírus de pessoas que, de repente, tenham uma imunidade mais comprometida, e eu não gostaria de ver o que acabou de acontecer na Itália, que o médico tem que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Então, eu começou a cair a ficha que não é a gravidade da doença. Sim, são poucos porcentagens, é só 3%, 10% da população. Tecnicamente é pouco. Mas a realidade é que tudo isso está vindo de uma vez. Então, o que nós e o mundo estão fazendo, que eu estou implorando para as pessoas entenderem, não é que a gente está falando que é muito grave. O que é grave é que estão aparecendo 800 pessoas de uma vez no hospital tendo que ser tratadas. E o mundo não está Aham. preparado para isso. Então, a gente tem que tentar não encher os hospitais de casos para que doenças normais, porque as pessoas nem estão pensando. E aquela pessoa que levou uns tiros? E aquela pessoa que quebrou o braço? E aquela pessoa que tem câncer? Não tem Sim. leito para essas pessoas também. Então, é uma cadeia muito. Essa coisa cresce se a gente não fica em casa. Então, pelo amor de Deus, fiquem em casa se vocês podem. Obviamente, a gente sabe que tem gente que não pode ficar em casa, então a gente tem que, né, manter, tomar banho, etc. Eu estou falando com pessoas na França e pessoas na Itália, que a gente está ajudando, né, Luciana? Aliás, a gente poderia também Sim. fazer isso na próxima vez para as pessoas que são enfermeiras e médicos. A gente está ajudando tanta gente, mas a gente esquece dessas pessoas. Eu tenho tantos enfermeiros, amigos enfermeiros, que tiveram que sair das casas, deixar a família, alugar um lugar para poder trabalhar porque está com medo de contagiar a família inteira. Essas pessoas estão Aham. sozinhas, estão sem amparo, estão trabalhando 24 horas por dia, dias e dias. Então, eu imploro para as pessoas, fiquem em casa, porque você está ajudando essas pessoas que estão sendo heróis para ficar lá. Então é isso. Então aqui a gente está em casa e a polícia está bem rígida. Eu tô com família, eu tenho família na Espanha, então, para as pessoas falarem que não está acontecendo nada, eu tenho família em Madrid, eu tenho família na Itália, eu tenho família na Inglaterra, em Londres, então não é amigos e amigos, são minha irmã que está em Londres, eu tenho primos, Aham. tios que estão em Madrid, eu tenho tios, grandes amigos, amigos de verdade que estão na Itália, e eu estou falando com todos eles todo dia porque está sendo muito difícil. Madrid, acabei de falar com meus tios, né? Meu tio, e o que me preocupa máximo, né? Que meu tio, ele está com 65 anos, ele tem câncer, ele tem que trabalhar. Ele não tem essa opção. Ele tem que trabalhar, ele está com câncer, e todo dia ele reza, todo dia ele vai, ele agora está sozinho, porque a família dele está num outro apartamento para ele não contagiar por. E olha que horror, né? Uma pessoa que está com câncer, 65 anos, que não está doente, graças a Deus, mas que tem que todo dia sair e se arriscar. Então, para as pessoas que podem ficar em casa, pelo amor de Deus, fiquem em casa. Né? Então, é isso. Essa é a minha mensagem. Não é Que uma bom invenção, esclarecer não é isso, Didi. invenção, não é E invenção. é, Canadá, está todo mundo em casa, está todo mundo vendo. E eu tenho o grande privilégio de estar falando com enfermeiros em todas as áreas. Então, não é que eu estou ouvindo de alguém. Eu estou falando com um enfermeiro que não está dormindo por 3 dias, que chega em casa e não tem ninguém em casa, falando de não é que é difícil, não é que é complicada a doença. O que é complicado é que eu tenho 500 pessoas olhando para mim e a gente tem 10 pessoas para fazer o nosso trabalho. É isso que está dando desespero nas pessoas, não é a é? É quantidade a de quantidade. pessoas e a falta de todo esse preparo para poder E não tem atender, né, Didi? preparo, né? Mas não tem preparo. Aham. E, Imagina. Didi, e deixa eu te perguntar uma coisa, uma questão aqui, né? Quando a gente coloca assim essa superação, o que você aí agora, né? Você que está aí na Califórnia, não pode voltar para o Brasil ainda porque está tudo fechado, as fronteiras estão fechadas. Precisa se reinventar. As pessoas precisam se reinventar nesse momento. Olha, eu estava E falando, aí, né? Desculpa. ah, tá. Termina. E o que acontece é o seguinte: hoje eu ouvia muito sobre isso, reinventar.
Agora, como as pessoas vão se reinventar se às vezes elas faltam ferramentas? E aí eu falei para algumas pessoas me perguntaram isso hoje, eu disse assim, olha, você precisa estar na nossa live porque o Didi vai ensinar algumas ferramentas. Sim. Porque é mais ou menos assim, às vezes a gente escuta, né? Vamos fazer bolo, você precisa fazer isso, mas como? Qual é a receita para eu fazer? Então, quando a gente diz superar, né? Para eu me superação, como as pessoas podem, por exemplo, hoje, superar o tempo, esse tempo de distanciamento social? Como Então você vamos está lá. fazendo isso aí na Califórnia, sendo que a tua família está aqui no Brasil, é isso? Teu pai, tua mãe, não é isso? Então, eu tô com minha irmã lá em Londres, meus pais no Brasil e eu aqui. Então, bem longe Ou seja, e tá assim, tem um super triângulo longe. aí. Ou seja, às vezes eu tenho que acordar às 2 da manhã para falar com minha irmã, porque lá já são de manhã, agora, por exemplo, já é 10 da noite, então eu realmente tenho que administrar isso. Mas, gente, a primeira coisa que eu quero ensinar é a gente entender que a gente está numa crise. E existe um prognóstico, existe uma ferramenta de você passar por isso. Porque, na verdade, falando com todo mundo, né, Luciano, e eu acho que você também está percebendo isso, na verdade, isso é como se a gente estivesse passando por um luto. Sim, Né? perfeito. Né? Ótima Né? colocação. Então, a gente está... É uma coisa nova, a gente está ainda em denial, né? Que a gente ainda não está... A gente não acordou para a realidade do mundo, como é, porque ele mudou totalmente, e isso é uma coisa que é muito difícil para qualquer pessoa. E eu estou falando isso porque nós, na PNL, né, a gente falando que a gente tem personalidades, metas, estados, não existe nenhum estado agora, nenhuma personalidade que não esteja com crise. Aquela pessoa que gosta de controle, aquele type A, né? A pessoa A, que é líder, está sofrendo porque eles estão mandando ele ficar em casa. Ninguém manda em mim. Como que eu não posso ir nos parques? Como que eu não posso fazer? Então ele está sofrendo. A pessoa que é mais aparada, né? Aquela conselheira que não gosta de mudança, está sofrendo porque a mudança está acontecendo. Ela não sabe como falar com a pessoa, né? A mãe está em um lugar e ela está sofrendo. Aquela pessoa que é super detalhista, nesse momento está desesperada olhando orçamento, minhas ações, e está pirando com tanta informação e não sabe o que fazer, odeia a mudança. E aquela pessoa que é mais aquele entretenido, aquele super alegre, tá sofrendo porque não pode dar abraço para ninguém. Eu quero dar abraço! Eu quero! Meu Deus! Né? É uma dor para qualquer pessoa nesse momento. Sim. Então a gente tem que primeiro aceitar. E eu estou vendo isso com todos os meus clientes. Eu estou passando com esse processo da pessoa respirar, né? E aí eu tenho que falar para todo mundo: não tem como fazer absolutamente nada se você não está centrado. Então, a gente vai fazer esse exercício. O exercício é bem fácil, esse exercício que eu vou falar agora. Antes de mais nada, quando você está super avoado, com milhões de problemas, é respiração. A respiração controla o corpo. Aprendi isso com yoga, aprendi isso com a PNL. Então, tem um exercício muito fácil, bem fácil, que é respirar contando até 4, manter por 7 segundos e soltar por 5 segundos. Né? E fazer isso umas 10 vezes. Isso sozinho. Respirar por 4, contando até 4, segurar o ar por 7 segundos e soltar por 5. Por 5 tempos. Eu faço isso de propósito porque o cérebro tem que pensar. Quando o cérebro tem que pensar, ele sai da parte emotiva. Ai, 4. Só para repetir para o pessoal gravar, mas o que a gente vai fazer, Didi? Depois eu vou fazer um resumão dessa live. Então o pessoal pode ficar aqui. Vou fazer um resumão, vou passar para você dar uma olhada e a gente vai distribuir esse conteúdo para o pessoal. Perfeito. Então, assim, vamos imaginar, então, a pessoa, o que você está dizendo, tem aí uma negação, é um processo de luto que acontece e realmente, principalmente as pessoas que estão com os entes ali queridos tomado por essa doença. É longe de mim, mas às vezes não é tão longe assim, é bem perto, né? Bem perto. E aí, então vem o primeiro passo, o primeiro ponto, fase do luto, que é a negação. A negação. Aceitar que você está no problema. Aceitar que você está numa crise. Né? Que a gente fala isso para os alcoólatras, a gente fala isso para os drogados. Se você não sabe que você tem um problema, você não tem como resolver o problema. Se a gente não sabe que a gente está numa crise, a gente não tem como sair da crise. A gente fica preso nela. Então, a primeira coisa é aceitar. Mas é difícil aceitar. Porque aí lembra que você falou, é fácil, né? Você tem milhões de ferramentas, então eu vou abrir meu coração, vou sofrer, e o que eu faço com isso? Porque, realmente, a próxima etapa não é fácil, porque na hora que você aceita, vem todos os sentimentos de tristeza, de raiva, de ruptura, de falta de controle, então vem toda essa gama de informação. E aí vem a segunda parte. Uma vez que você aceitou,
temos que controlar, focar nas coisas que a gente controla. E isso é onde a gente vai fazer ovo no prato, que é aquele exercício que eu sei que a Você super acha Luciana que faz agora ou faz depois? Eu acho, o que você acha agora, Ai, Didi? Luciana, vamos fazer agora, porque O que vocês acham, vocês que estão aqui conosco? Já vocês querem que vamos faça. falando, Ou que eu falo sobre as né? 4 coisas e depois a gente entra no exercício, não sei. Pode ser, pode ser. Você pode falar, então. Vou fazer A ideia é essa. rapidamente, isso. Aí faz rapidamente e a gente entra nesse que para mim é o mais importante, porque isso é essencial para você fazer qualquer outra coisa. Sem isso, as outras 2 etapas nem estão lá. Porque uma vez que você foca no que você controla, você volta outra vez ao seu controle, ao seu centro. Então você respirou, a emoção veio, você respirou, e agora você descobriu que a situação é grave, que você está totalmente fora, uma nova situação. Agora a gente se centra. Uma vez que a gente se centrou, começa a termos a habilidade de achar opções. A abundância volta e a gente consegue fazer brainstorming, a gente consegue agora ver que maneiras, como que eu posso, já que você agora está em controle, o que eu posso fazer que está no meu controle para lidar com essa situação. Que é a terceira etapa, é realmente olhar opções nessa nova maneira de viver. E E é o uma que nova. é Tem uma um nova, é comentário luto. do Olvin. Um Sim. comentário do Olvin aqui da HCN, que é o gerente geral da HCN, está aqui conosco, viu, Didi? Eba! Aí, ó, o Olvin, lá do Chile, ele fala assim, Ah, olha, que também pensar que não estamos sós, que o mundo todo está na mesma situação e aceitar. Então, essa aceitação, né? que é exatamente, porque quando você começa a ver, né, Espanha, Itália, todo mundo me ligando, tá todo mundo, gente, pessoal, tá todo mundo na mesma situação. Eu estou fazendo esse exercício com todos os meus clientes do Havaí para a Lituânia. Tá todo mundo caiu a ficha. E quando cai a ficha, porque foi para mim muito interessante. Porque a semana passada eu estava com meus clientes e estava todo mundo assim, tá tudo legal, tá ótimo. E essa semana eu estava falando com eles assim, ai, Titi, pelo amor de Deus, isso não vai mudar, né? Eu ainda vou ter que ficar mais 2 semanas em casa. Caiu a ficha. A ficha caiu. Isso não Aham. é uma coisa passageira, isso é uma coisa que vai ficar. Né? Então, uma vez que a gente tem tudo isso, então, aceitar, controlar, programar, agora a gente vai entrar na nossa mente, né, criativa, mas a gente só consegue entrar na mente criativa tendo controle, sem isso não tem nem como, né? Uma vez que a gente tem isso, o que é muito bonito, que eu vejo em todas as pessoas, e acho que a Luciane e todo mundo da HCN, que a gente faz coaching, adora, porque quando a gente entra dentro da abundância, quando a gente começa a ter várias opções, várias ideias, a pessoa começa a usar essa energia que era negativa, ela vira tão positiva que a pessoa fala, agora eu sei o que fazer. Ela está em controle. E aí resolvemos, ela saiu do luto. Porque agora ela está fazendo uma coisa que ela tem controle da situação e ela para de pensar nas coisas que ela não tem controle e ela começa a pensar e focar o tempo nas coisas que realmente ela Ela pode controla. controlar. Uhum. Então, é isso. Então, vamos rapidamente falar, porque acho que essa é uma das técnicas mais simples, mas mais poderosas do coaching. Todo mundo aprende, mas poucas pessoas entendem o que realmente significa, e acho lindo, porque temos agora uma oportunidade mundial da gente realmente fazer esse exercício de uma maneira realmente eficiente, porque ontem eu estava, né, no live, mas né, e muita gente me ligou e falou assim, muito obrigado. Essa realização do controle, do ovo no prato, realmente me Sim. ajudou. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer. Vamos lá. Então, vocês podem. Como as pessoas podem fazer? Você vai tá falando. Eu vou estar falando porque eu gosto da imaginação. Porque né, a gente Então tem que tá. imaginar que o Ok, cérebro vamos é. fazer juntos então aqui, pessoal. Então, mas para Para todo que mundo, você. se vocês tiverem papel, anotem, né? Tem as pessoas que Aham. gostam de anotar, aquelas pessoas que gostam de anotar, anotem, peguem um papel. Então, eu vou deixar aí uns 30 segundos para pegar um papelzinho. Mas eu gostaria que vocês imaginassem, porque quanto mais vocês imaginam, mais, né? A gente aprende isso na hipnoterapia. Quanto mais a gente Aham. imagina, mais a gente associa isso e mais o cérebro começa realmente a pegar isso pra gente. Então vamos imaginar tudo que eu estava falando. Então, eu gostaria que vocês imaginassem aquele prato bem bonito. Sabe, você vai naquele restaurante maravilhoso, que tem aquele prato enorme, você fala assim, ai meu Deus, eu mereço. Tá lá esse prato enorme, e lá bem no centro tem aquele ovo frito, mas sabe aquele ovo frito perfeito? Que tem aquela gema maravilhosa e tem aquela clara redondinha, perfeita, não tem nada queimado. Da maneira que você vê ela, bem perfeita, né? E aí tem aquele grande prato vazio do resto. Se vocês já imaginaram, isso é exatamente como nós vemos o que a gente controla, influencia e a gente não controla. Então, aquela geminha é o que a gente controla. A parte a branca, né, a clara, é o que a gente influencia. E o resto, pessoal, é tudo que a gente não controla nem influencia.
Então, a imagem está lá, né? E agora a gente vai entrar nessas imagens. Então, eu gostaria, e a Luciana é muito melhor que eu, porque passa tão rápido que eu não consigo ver nada, mas eu gostaria muito que vocês me falassem o que vocês controlam 100%. Então, para pensar o que você, como ser humano, controla a 100%, só você controla, ninguém mais, só você controla. Então, vamos ver aí as... O pessoal pode ir digitando aqui. O que você tem controle nesse momento? Né? E sempre, você... a vida inteira. Sempre. Qualquer coisa Sempre. que você tem 100% de controle. 100% de controle. Independente do que seja. É a tua experiência de controle. É isso, né? Exatamente. Então, vocês podem anotar aqui, só para poder o Didi já continuar o exercício. Exatamente. Pode ir digitando aí. E qualquer coisa pode ser falado, porque isso é muito importante, porque a gente vai perceber nas respostas o quão você está fora de controle ou em controle. Que foi muito engraçado. Quanto mais você participar da nossa live, é uma live muito dinâmica hoje. Isso vai ser muito bom. É uma live muito dinâmica. Quanto mais você participar, mais você vai experienciar do resultado. Pode ter certeza. Né? Ó, a Ju está dizendo aqui, eu controlo as minhas atitudes. Yes! Olha, Ju, muito parabéns. É isso mesmo. E mais? Quem mais? Quem mais? A Ju, querida, lá de São Paulo. A Regina está dizendo aí os meus pensamentos. Ela tem controle sobre os pensamentos. Acho que não tenho nada. Nada. E muito obrigado, que eu queria esperar isso, porque exatamente em crise a gente acha que a gente não tem controle de nada. Essa é uma resposta que deveria vir. Nada. É nada. Eu tô em casa, tá tudo me controlando, eu não tenho controle de nada. Vou falar uma coisa. Eu tenho controle nessa crise agora. A chave da minha clínica, que está em casa. Correto? Então, vamos rapidamente responder as duas coisas que são muito importantes, pessoal. Realmente, nós temos controle das nossas atitudes, das nossas ações, e o que a gente faz com os nossos pensamentos. Infelizmente, não temos controle do que aparece no nosso cérebro, né? O nosso cérebro fala com a gente todo dia. A Eliane lá de Uberlândia, que fez o povo conosco, das decisões dela. Né? A Então, Claudineia diz assim, o que eu falo, ela está dizendo ali, o que eu falo, o que ela fala. Olha, posso falar a verdade, Luciane? Você tem pessoas inteligentésimas. As pessoas que estão seguindo você, como estão seguindo você toda hora, dá para perceber que elas já têm uma percepção maior. Então, parabéns aí para vocês. Mas é verdade. Então, uma das coisas que a gente não tem controle são as sensações que vêm, o medo, a alegria, essas sensações, você não controla, elas aparecem. Pensamentos loucos aparecem na cabeça, a gente não tem controle, mas a gente tem controle o que fazer com esses pensamentos. A gente tem controle o que fazer com essas sensações. Temos controle das nossas ações. Por exemplo, agora eu poderia apagar para sair do set. A Luciana poderia falar assim, você tem que ficar aqui, porque é muito importante. Eu posso falar, eu não quero mais, eu posso ir embora. Então, nós temos muito controle sobre as nossas ações, nossa agenda, o que a gente vai comer, o que a gente quer fazer. Então, a gente tem controle sobre as nossas ações, nossos pensamentos, o que a gente faz sobre os nossos pensamentos e nossas atitudes. Então, isso é uma coisa que a gente controla. O que vocês acham que a gente influencia? O que nós influenciamos, pessoal? Já vou responder. Por exemplo, eu influencio a decisão dos meus filhos. Sim. Ainda bem que ela falou que influencia, porque eu tenho pessoas que falam que controlam. Né? Eu controlo meus filhos. Eu controlo eles. Não controlando. A Eliane está dizendo aqui que ela influencia pessoas. Pessoas. Exatamente. Exatamente. Então, eu já vou começar a responder, e essas são pessoas. Agora, não sei se vocês percebem que a influência ela fica mais forte quanto mais você é respeitado e quanto mais rapport, ou mais conexão você tem com as pessoas. Então, né, filhos, pais, pessoas que estão muito juntas, você vai ter mais influência sobre eles. Por isso que os pais acreditam que controlam, porque, claro, crianças vão olhar e vão prestar mais atenção e vão seguir o que os pais estão falando. Isso não significa que você controla, vai ter uma maior influência. E essa influência ela vai se dissipando, né, à medida que você vai. Então, família, amigos, pessoas que vão para a faculdade, pessoas que vão no curso, colegas de trabalho, pessoas que têm a mesma religião. E a gente vai tendo influência. E ela vai um dia sumir. Por que eu falo isso? Porque o Gabriel está dizendo, Didi, o Gabriel está dizendo que ele influencia os clientes dele. E a gente está fazendo isso agora, né, como coaching. Então a gente está dando informação, a gente está dando... Então eu estou influenciando vocês, dando essa estratégia, mas eu não controlo. Por que eu não controlo? Vocês podem desligar, sair daqui e falar assim, esse Didi falou tudo besteira. E não fazer. Eu não tenho o controle que você faz com a informação. Eu consigo mandar informação, estou influenciando baseado no meu conhecimento, e aí a pessoa faz o que quer com isso. Que é muito importante o que eu acabei de falar.
Porque as pessoas perdem muito tempo achando que elas têm que fazer o que a gente fala. Porque a gente acha que a gente controla. Então, espero que isso seja importante, vocês perceberam essa pegada. Eu falo, eu dou minha dica, só que a pessoa pode fazer o que quiser. Não tem nada a ver com a gente não tem controle sobre isso. Né? Verdade, perfeito. Né? Não é? Então, vamos entrar, então, que já deixa, o que a gente não controla em absoluto, não influencia em absoluto. Já dei umas dicas aí, mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O que a gente não tem controle e não tem nenhuma influência? O que a gente tem? Por exemplo, do vírus. Eu não tenho nenhum controle sobre ele. Se vai pegar, quem tá... Você sabe se vai pegar? Você sabe se você está infectado ou não? Você sabe se vai infectar ou não? Não sabemos. Não tem controle. A gente está achando maneiras de nos proteger, mas se você tem ou não... Não tem controle. Né? A gente não tem controle se vai fechar se o governador vai falar assim, hoje vamos fechar os voos, hoje vamos cancelar tudo. Não tem um controle. Né? Então a gente não tem controle sobre o tempo, a gente não tem controle sobre se vai chover, se vai morrer, porque eu falo isso do chover, porque eu tenho clientes que se casam, né? Aí chove no casamento e eles me ligam chorando. A Claudineia, não tem controle de comer. Não tenho controle. Eu posso concordar que na hora da fome você vai comer qualquer coisa, mas o que comer nós temos controle sim. Boa. A Grazi está dizendo que ela não tem controle nas atitudes das pessoas ao redor. Perfeito. Olha, caiu como uma ficha, porque exatamente essa era a deixa. Então nós podemos influenciar, mas controlar o que elas vão pensar, fazer, atuar, a gente não tem controle nenhum. A gente não tem controle do que as pessoas vão fazer, o que elas, né? Então, e eu falo isso muito, porque façam esse exercício, se vocês quiserem, para realmente ter certeza. Vai na rua, pega um desconhecido, que você acha que não esteja bem, né? De acordo com as suas percepções. Fala assim, olha, eu acho que você poderia se vestir melhor, eu acho que você poderia, né? A pessoa vai olhar para você e você vai saber exatamente o que vai falar para você. Vai naquele lugar, né? Porque realmente não controlamos isso, a gente não influencia quem não quer ser influenciado. A gente joga para o universo, esperamos que a pessoa pegue a informação, mas ela vai fazer o que é bom para ela. Essa é a parte mais importante. E isso é muito importante, porque a próxima pergunta é ainda mais triste. Quanto por cento vocês acham que nós, seres humanos, gastamos nosso tempo nas coisas que a gente não controla? Aí de 0 a 100%. Quanto vocês acham que nós, seres humanos, quanto tempo que a gente gasta normalmente em coisas que a gente não controla? Em média. O que vocês acham, pessoal? Eu acredito que é muito tempo. Infelizmente. Porque, se a gente for na regra de Pareto, 80% do tempo a gente está focado naquilo que a gente não controla. Aí, olha, a Luciana é maravilhosa, né? Ela já fala as respostas baseado em teoria. Olha, e olha como interessante. E agora, olha como é interessante. Obrigado que você está fazendo. Dizendo que 90% do percentual não controla. Olha que interessante, crise aumenta de novo isso, e é verdade. Na crise, pessoal, esse Pareto aumenta, mas muito bem. O homem está dizendo que 60%, a Eliane 70%, 50%. A Grazi 50%, okay. A Regina 70%. Então, na verdade, é entre 80% e 85%, e olha que interessante. Então, eu queria pegar o exemplo da Luciane para mostrar que nós, coaches, PNListas, não somos pessoas anormais. É que a gente tem ferramentas, a gente tem informação, fomos influenciados de uma maneira positiva, a gente usa essa informação para dar uma resposta. Então, ela falou, eu já ouvi dessa curva, essa curva existe, 80%. Então, é isso que mantém a gente controlado. Vocês acabaram de perceber o que ela fez? Por que ela está sã? Por que eu estou são? Não é porque a gente é divino, fizemos mágica. É porque a gente sabe que a única maneira de ser são é fazer as únicas coisas que a gente controla. As nossas informações, o que fazer com elas e que tipo de informação que a gente vai dar para as pessoas. Então, é verdade. Mas é isso, gente. Então a gente não é mágico, é que a gente entende que numa crise a gente tem que focar ainda mais nas coisas que a gente controla. Agora, vocês podem imaginar que 85% das pessoas gastam seu tempo nas coisas que a gente não controla? Eu vou dar uns segundos. Caiu a ficha, gente. 85%. É muito tempo, né? Não é incrível? Imagine quanto de ansiedade, de medo, de emoções disfuncionais que vem aí à tona.
E coisas que você não pode fazer nada. Que ainda é mais frustrante, porque imagina você tá gastando, ai meu Deus, e eu não posso, e porque o cérebro já tá falando, você não pode fazer nada. Ele tá lá trabalhando com você, e você é horrível. E é isso que está acontecendo agora. As pessoas estão na frente da televisão, as pessoas estão falando de coisas que a gente não controla. A gente não controla o governo, a gente não controla o presidente, a gente não controla o que está acontecendo nesse momento, a gente não controla o vírus, a gente não controla que a gente tem que sair ou não sair. Não controlamos. Por que a gente fica falando disso toda hora? Por que a gente fica falando disso? Aí, vocês estão entendendo? Porque a gente está fazendo isso. Isso que cria ansiedade, isso que cria pavor, crise, e por isso que a gente fica nesse... Ai, Didi, eu não sei mais o que fazer. Por isso que a gente tem essas ligações. Didi, eu não tenho mais opção. Por quê? Porque a gente está gastando muito tempo. Então, vamos lá. Solução, né? Porque agora vem aquela coisa. Ah, Didi. Várias pessoas dando um oi para você aí. O Douglas, o Danilo, meu filho e a Andréia. Então, o que a gente faz? Da mesma maneira que a gente fez a respiração, a gente tem que entender outra coisa maravilhosa que a gente aprende na PNL. O cérebro não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não é legal? Graças a Deus. Ou ele pensa positivo ou ele pensa negativo. Ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Essa coisa dessa mentira, né, que a gente pode fazer multitasking, que eles falam que as mulheres podem fazer um montão de coisa ao mesmo tempo. Não é verdade. Ele faz um montão de coisas 100% rapidamente. É só isso. Mas ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É um pouquinho mais rápido. Só isso. E as mulheres, elas por serem, né, por terem que cuidar de filho, etc., elas têm uma facilidade em mudar de ações. É só isso. Bem simples. Mas a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O cérebro não tem, graças a Deus, essa capacidade. Então, a gente também sabe que a gente tem um lado emocional e a gente tem um lado racional. Em crise, vocês sempre estão ouvindo. Seja mais racional, seja mais objetivo. Para de entrar nas sensações, né? Quando você fala, eu amei, estou amando perdidamente. E você faz coisas por amor. A gente sabe que a emoção é muito importante, mas ela não nos dá a resolução, às vezes, melhor. Então, o que nós fazemos? A gente aprende isso com criança. Eu aprendi isso com criança, na verdade. Com o Maurício, aliás, Maurício, se eu estiver aí, né, que é do ICI, maravilhoso, que fez o Metafórum, ele também me ensinou isso. Então, isso não vem... A gente vem dos aprendizados dos grandes professores que a gente teve na vida. Pessoal, quando você está sentindo medo, chorando, desesperado, a maneira mais rápida de você mudar é você virar racional. E como você faz isso? Teste com as suas crianças. Aliás, foi muito legal, porque ontem eu fiz esse teste e recebi 10 e-mails de mãe. Falei, funciona, Didi, meu Deus, funciona! Todos felizes. E o que é? Vamos lá. Criança que está chorando, desesperado, pergunta, quanto que é 2 mais 2? Quantos anos você tem? Quando é seu aniversário? Por que a gente está falando isso? Porque matemática está no lado racional do nosso cérebro. Você não consegue fazer contas e chorar ao mesmo tempo. É incrível, né, gente? Mas é verdade. Olha que coisa simples. Para nós, seres humanos mais inteligentes, né, que eu, porque 2 mais 2, 4, eu não consigo parar tão rapidamente para sair do emocional e voltar, né, para entrar no racional e voltar. Então, eu falo para todos os meus clientes, fala seu CPF de trás para frente. Nem eu sei. Nossa! Acabou! Você para de chorar imediatamente, você para de ficar desesperado porque sabe, ai meu Deus, o CPF é o seu RG. Fala sua rua, CEP de trás para frente. Então, a pessoa é obrigada a parar, ela tem que entrar no lado racional do cérebro, e agora você saiu do desespero. Aí você respira, centraliza, e aí você vai fazer essa pergunta para você. O que eu, Didi, o que eu, Luciane, podemos fazer nessa situação que só eu posso controlar? Mais uma vez. Você não pode fazer essa pergunta quando você está desesperado, porque não tem resposta. A resposta não vem. Mas uma vez que você respirou, você falou o seu CPF de trás para frente, né, você entrou na parte racional, você parou de chorar, respirou, aí você faz a pergunta. O que eu posso fazer nessa situação que só eu posso controlar? É lindo. Porque você vai descobrir que provavelmente você não vai poder fazer nada. Só lavar a mão. Ficar em casa. Então aí vem todas as coisas normais, porque aí você começa a lembrar das coisas que você tem que fazer. Porque o que é interessantíssimo, que vocês sabem exatamente o que você tem que fazer, mas por vocês estarem tão nervosos, você acaba fazendo tudo errado. Aí vocês estão lá fora com medo, voltam, abraçam a mãe. Aí falei, puta, não lavei a mão.
Fazem tudo, porque a gente está na emoção, a gente está no desespero, então a gente não está pensando racionalmente. Então a Aham. gente precisa estar na razão, fazer essa pergunta: o que eu posso fazer nesse momento para resolver essa situação que eu estava com medo? Ah, e o vírus está Aham. chegando, o que eu posso fazer? Ficar em casa. É a única coisa que eu posso fazer. Salvar as pessoas que estão no hospital. Fechar, ser Deus e decidir quem vai morrer. A gente não tem poder disso, gente. A gente Entendo. fica. Né? Eu fiz isso muito quando. Não sei se vocês lembram da época da do avião que caiu. Eu não sei falar o nome do grupo. Mas lembra que aquele grupo de jovens maravilhosos foram para a Colômbia, o avião inteiro caiu? Que eram de jogadores de Aham. futebol, Chapecoense, né? Foi a Aham, mesma Chapecoense, coisa. isso. Eu tive muitas pessoas que conheciam pessoas lá que ficaram semanas. Ai, meu Deus, que horror! Pararam de trabalhar. Aí eu falei para eles: gente, o que vocês podem fazer para ajudar? Porque ficar aqui lamuriando não ajuda nada. E aí, quando fiz esse exercício com eles, falei: nossa, Didi, obrigado. Eles mandaram flores, escreveram uma carta, pronto. Porque a gente tem que começar a entender que tem coisas que nós não temos controle. E é ok. Por isso que a gente tem o universo, por isso que a gente tem a energia, por isso que a gente tem o governo, por isso que a gente tem entidades. Eles têm e eles devem resolver. Então, quando você pergunta né, faz essa pergunta: o que eu posso fazer? E vem a resposta: nada. O que você faz? Entrega para o Deus, entrega para o Buda, entrega para o universo, qualquer religião, entrega para o além e fala assim: eu sei que vai ser acontecer e eu vou focar no que eu posso fazer aqui nesse momento Uhum. comigo. Eu espero que isso ajude, porque parece tanta besteira, né? Esse exercício parece tão. Nossa, Eu... é tão interessante você falando isso. Não sei se o pessoal pode até comentar aí. A Milena está dizendo assim, que top isso, né? A Grazi, exatamente, o medo cega a gente. Mas você vai falando, foi tão claro na minha mente, voltando, ou seja, você vai resumindo o teu foco. O teu foco Exato. que estava todo disperso, vai fazendo isso. Você vai focando naquilo, realmente naquilo que você tem controle, ou seja, Exatamente. nesses 15% ali de controle. E Exatamente. fazer de uma forma bem feita isso aí. E aí, por isso que é tão importante. Então, a gente tem tempo, porque acho que isso é Temos uma mais parte. 20 minutos, Didi. Então, eu vou dar esse. Ontem não. É Então, terça-feira, o Instagram me tirou do ar. então, vamos lá. Porque é muito importante. Agora que você está focado, você sabe que você não controla nada, temos uma situação inusitada. Então, eu vou dar dica, Deixa eu só porque eu perguntar trabalho. para o pessoal, vocês estão acompanhando, tá percebendo que isso está sendo interessante, assim, ou seja, estão acompanhando, dá um like aí para nós. Então, eu Acompanhando o tenho uma pergunta, raciocínio, Luciano, eu podemos tenho uma passar para pergunta. um próximo. Então, eu tenho uma pergunta. Eu acho que dá para fazer em 20 minutos, porque o que eu vou falar agora é bastante importante. Então, a gente pode ou Aham. fazer um novo live só com isso, ou eu posso falar um pouquinho e depois a gente pode entrar de novo. Eu E o acho que que eu estou falando? vamos embora fazer. Então, então, o que está acontecendo nesse momento? Então, estamos numa nova situação, né? Luto, estamos em casa. Temos que trabalhar, mas a gente está em casa. E você tem pessoas que nunca trabalharam de casa. Tem um gerente que tem uma equipe inteira, que está todo mundo trabalhando em casa. E Pergunta você. tá aqui, ó, para você, mas nem perguntei, você já está respondendo. É isso mesmo, vai aí. Né? Então, você tem uma situação totalmente inusitada de pessoas que não sabem o que fazer. E mesmo as pessoas que sabem o que podem fazer, que já trabalhavam em casa, agora estão numa situação que elas estão trabalhando de casa, com o filho olhando para eles, a mulher olhando para eles, o cachorro olhando para eles. O que você está fazendo aqui? Então, eu estou falando Pensando isso que de. daqui a pouco vai precisar ajeitar a casa, porque nem a funcionária que E, não vinha tem e, aliás, normalmente. no Brasil, obrigado, Luciane, porque eu esqueci de falar isso na outra vez. No Brasil ainda é pior. Porque tem uma grande gama de pessoas que tem empregada. Nos Estados Unidos isso não é um problema, mas no Brasil é um problema. Tem gente que não Sim. sabe cozinhar, gente. Tem gente que não sabe cozinhar. Tem Quase o gente que meu nunca caso. lava. Tem gente que não sabe limpar a casa. Tem gente que, né, a gente não colocou isso na nossa agenda diária. Ah, eu agora tenho que cozinhar, agora tenho que limpar a casa. Não faz parte do nosso dia a dia. Então, é uma situação totalmente Aham. nova e assustadora. Lembra? Não tem o controle, temos que aceitar, controlar. O que nós podemos fazer? Então, eu vou dar aqui. Eu estou falando isso porque a minha empresa, né, eu estou coaching para vendedores, eu trabalho em casa já faz 20 anos.
A empresa que eu trabalho, que tem 165 anos de experiência, a gente trabalha com vendedores, e como vendedores, a maior parte dos vendedores, elas são mais autônomos, né? Trabalham de casa, tem essa flexibilidade. Então a gente é muito experiente nisso. Então a gente sentou semana passada, porque isso foi a coisa número 1 de todos os nossos clientes mundiais. E todos os meus clientes falam assim, Didi, eu não estou rendendo mais. Eu não sei como motivar a minha equipe. Eu não sei nem se a minha equipe está trabalhando, porque eu estou com tantos problemas em casa, com filho, com tudo, que eu não tenho nem tempo para me preocupar da minha equipe. É uma realidade isso. E a gente tem que continuar trabalhando, as contas continuam vindo, elas podem ser postergadas 60 dias, mas elas estão lá. Você só Estão postergou. lá. Estão lá. Você tem que trabalhar, a gente tem que recriar, a gente tem que se reinventar. E por isso que essa parte do controle, da abundância das ideias é muito importante. Mas eu tenho aqui anotado rapidinho, e é rápido, porque se vocês quiserem, falem para a Luciane, a gente pode entrar Não, vamos muito lá. mais detalhado mais tarde, mas eu vou falar rapidinho as 10 dicas. Nós temos 20 minutos ainda. Vamos lá. Então pronto. Então vamos lá. 10. Eu vou de 10 para 1, né? Da número 10 para 1. Então, número 10. Pessoal, vocês têm que achar dentro da sua casa um lugar que é dedicado para o trabalho. O seu escritório. Vou repetir. Todo mundo, independentemente se já trabalhou antigamente, se está acostumado ou não, vocês têm que, na família, a mulher e o marido, não os dois, cada um tem que achar um lugar, todo mundo que trabalha, né? Porque vai ter adolescentes que também trabalham, mas todo mundo que trabalha, que está preso de casa, tem que achar um lugar que é o escritório dele. É a base de trabalho deles. Essa base tem que ser compartilhada com a família. Falando, pessoal, quando eu estiver sentado aqui, ou quando eu fechar essa porta aqui, ou quando eu estiver naquele lugar, eu não existo. É como se eu tivesse ido para o trabalho. Deixa eu fazer um adendo. Eu tenho o meu espaço, e aí eu estava atendendo, meu filho foi lá e colocou assim na porta. Ninguém entre, só se a casa estiver pegando fogo ou se alguém for contaminado pelo coronavírus. E é isso! Obrigado! Eu adoro você, Luciane, porque você tem filhos maravilhosos que também participam de tudo e são inteligentíssimos porque eles entendem. É importante você compartilhar isso com seus filhos. Os seus filhos têm que entender que vocês trabalham, vocês não estão em casa porque estão de férias. É muito importante ter essa conversa, pessoal. Essa conversa da cair a ficha tem que ser feita com criança também. Especialmente com criança. Porque elas não estão sabendo o que está acontecendo, elas acham que estão em férias. Né? Tá bem, né? Criança, você largou um pouquinho, elas... Uhul! E eu aprendi isso porque eu tenho 3 adolescentes aqui. Então eu, na verdade, estou numa situação inusitada, porque eu nunca trabalhei com uma família. Eu sou, né? Eu tenho meu home office, graças a Deus, não tenho... Não é graças a Deus, eu não tenho crianças, eu estou sozinho. Então eu, quando fiquei preso, eu tive uma situação ainda mais inusitada. Eu tenho 3 adolescentes aqui na Califórnia que deram férias para elas, então nem tarefa de casa elas têm. Eu tenho 2 amigos, a Ana Paula, que ela trabalha normalmente em escritório, então ela vai para a Intel para trabalhar, então ela não está acostumada nisso. E a gente está todos olhando para mim. Então, no primeiro dia eu vi aqui todo mundo louco. Eu falei, opa, entendi. É uma situação real. Para mim também, porque eu não estava trabalhando. Eu falei, opa, isso aqui é novo para mim. Então, é importante compartilhar. Eu falei, porque vocês estão percebendo que não tem nenhum barulho, gente? Olha que lindo. Estou fazendo jantar, porque eu vou explicar o que tem que ser feito. Mas, primeiro, achar um lugar que é seu de trabalho, falar com a família, se eu estou aqui dentro, só se cair fogo, se alguém morrer, você me chama. Se não, é o meu trabalho, porque vocês não me chamam no trabalho, correto? Você não aparece no meu escritório no trabalho e fala assim, oi! Não acontece. Então, também é por que deveria acontecer aqui. Essa é a primeira coisa. A número 9, pessoal, e essa é uma das partes, para mim, mais importantes. A gente tem que manter uma rotina. Não é porque você está em casa que você pode acordar quando você quer. Que suas crianças podem acordar quando quer. Pessoal, para vocês manterem a sanidade nessa crise, vocês têm que ter uma rotina. Eu vou repetir. Tem que ter uma rotina. Eu chamo isso para todos os meus clientes a linha da vida. Sabe aquela linha da vida que se você tira, você morre? É a sua rotina. Para as crianças é muito importante. Então, se as crianças acordavam às 8, acordem às 8. Façam as mesmas coisas, como se ela tivesse que ir para a escola. Criem a mesma rotina. Se for mais complicado, crie uma rotina nova, mas mantenha-se essa rotina. Saiba quando você vai trabalhar, quando você vai cuidar da casa, porque senão você vai pirar.
uma semana você consegue aguentar, 2 semanas você consegue aguentar. A gente pode ficar 2 meses assim. Depois de um mês você não vai Aham. mais aguentar, vai estar todo mundo louco, às vezes vão estar de saco cheio, e aí começam as brigas. Você mantendo a rotina, todo mundo faz a mesma O coisa. Eu estresse tenho diminui, né, Didi? Totalmente. Eu tenho pessoas que não conseguem, então o que que elas fazem? Eu tenho clientes que se vestem todo dia, abrem a porta, saem pela porta, entram na porta, estou trabalhando. Elas só abrem como se estivesse indo para o trabalho e voltam para a mesma casa, estou trabalhando. Se você tem que fazer isso, porque, mais uma vez, o cérebro adora isso. Ele se vestiu, ele como, né, o cérebro fala, estamos Aham. trabalhando. Ele vai, abre a porta de casa, tomara que não tem ninguém lá fora, né? Coronavírus, cuidado. Então você sai, entra, está trabalhando. Às vezes isso ajuda, tem algumas pessoas que isso ajuda, tá? Então manter a rotina. A rotina é essencial. A outra coisa é para as pessoas que têm crianças em casa, né? Que é complicado. Vai mudar um pouquinho a rotina, porque, claro, não tem mais babá, não tem mais empregada. Tem criança que, né, dependendo, não são todos adolescentes, tem criança que você precisa de dar atenção. Então, uma coisa que eu sempre gostei, que é bem criativa, é você achar as tarefas de casa, desculpa, tarefas do seu trabalho, que você possa fazer com as crianças. Ou seja, tem coisas que você não tem que estar tão focada, né? Mandar e-mail, fazer uma coisa criativa, junta as crianças. Vocês têm aqueles dias que você pode trazer a criança para o trabalho, correto? Eu quero que vocês se lembrem daqueles dias, Aham. né? E façam os mesmos exercícios, porque a criança não só vai estar super motivada, mas ela vai começar a perceber que você está trabalhando. E ela então vai entender o que está acontecendo. Então, convide elas 1 hora a fazer coisas no trabalho seu que elas também possam ajudar. Isso ajuda muito na percepção da criança. Tá? Isso então é dica número 8. Número 7, pessoal, e essa vai ser a mais difícil. Tá. Apagar a televisão. Quando é hora de trabalho, das 8 às 5, apaguem a televisão. Pessoal, vocês tinham televisão no trabalho? As suas crianças, quando vão para a escola, tem televisão na escola? Não. A, a televisão fica apagada, pessoal. É importantíssimo. Se você tem ali apagado, e muita gente fala assim, Didi, mas tá lá no fundinho. Você tá ouvindo, você não tá focado no seu trabalho. Desliga a televisão. Vai ser duro para os pais? Vai, porque agora vai ter que ser mais criativo com as crianças? Pode ser. Mas é importante que vocês aprendam isso. Porque a criança tem que aprender também a ela poder ser criativa ela mesma, a ela poder pensar. Vai ser um pouquinho difícil no começo, mas eu garanto para vocês que se vocês fizerem isso, se vocês ficarem aí 3 meses dentro da casa, vai estar tudo funcionando. Ok? Então, Ok. Dica número 6. Por favor, isso é das mulheres que eu falo mais. Para de parar o trabalho para fazer a louça, arrumar o banheiro. Né? Porque é rapidinho, é rapidinho. Eu vou lá, rapidinho. Você fazia isso quando estava no trabalho? Você saiu para fazer alguma coisa? Não. Pessoal, vocês Isso é estão fácil para trabalhando? mim, graças a Deus. O Humberto tá falando aí que tá excelente, Didi. Mas é importante, pessoal, porque as pessoas, Verdade. porque estão em casa, muitos filhos acabam falando assim, você pode fazer isso para mim? O banheiro tá sujo. E sabe o que é interessante? Nos primeiros dias que eu estava em casa, que aí a minha funcionária também ficou na casa dela, eu fiquei assim, né? Eu vinha. E quando eu cheguei ao final do dia, eu falei, parei, eu não fiz nada. Parei, vamos montar. Eu estou trabalhando e agora a casa Exatamente. vai ficar. Vamos montar uma Pode rotina ser para casa, isso. dividir E pode, trabalho. exatamente. E pode ser que você não possa trabalhar tanto quanto você tinha no escritório, porque você tem que lavar roupa, etc e tal. Pode ser que Trabalha mais. aconteça. Mas é outra aceitação. Para aquelas pessoas que são perfeccionistas, aceitem. Vocês provavelmente não vão trabalhar tanto quanto vocês trabalhavam no escritório. É uma realidade. Mas o que eu estou falando para vocês é como otimizar o tempo disponível para fazer o máximo com esse tempo quando você está em casa. Eu não vou conseguir, muitas vezes, fazer o mesmo trabalho e as mesmas horas de um escritório, mas o que eu estou ajudando é otimizar e você focar. Eu tenho 3 horas, então eu tenho 3 horas. Então, naquelas 3 horas, eu quero estar totalmente focando, fazendo meu trabalho, sem fazer nada de casa, sem a televisão. E agora vamos entrar no 5. No 5, isso. Que é você, se você tem uma equipe, se você tem colegas, por isso que eu adoro isso aqui que a gente está fazendo, faça os seus trabalhos com Skype. Vocês não precisam estar sozinhos. A gente tem essa grande dádiva
da tecnologia, do Zoom, do Skype. Eu, com todos os meus colegas, como a gente já trabalha de casa, e a gente já sabe disso, porque eu estou no Brasil, eu tenho pessoas que vendem na Austrália, tenho pessoas que vendem na Londres, a gente está 2 vezes por semana, a gente está junto, ligando junto, dando atendimento junto, então a gente está se vendo, a gente pudesse estar... Então, crie a mesma relação, não precisa estar do lado. Você pode fazer isso no Zoom, para você não se sentir tão sozinho. Então, criem chats de colegas, do departamento de venda, criem chats junto, departamento de marketing, criem um chat junto, para vocês poderem falar. Para vocês poderem, nem precisa se falar, você pode todo mundo se mutar, porque estão concentrados, mas estão se vendo. Aí tem uma dúvida. Eu tenho uma dúvida aqui. Então, por favor, façam isso. Número 5, número 4. 3 agora. Então. Não, perdão. Esse foi o 5, é número 4 agora. Número 4. Pessoal, vai ser também difícil essa. Apaguem, não olhem social media. Eu sei que vocês estão no Instagram, legal, depois do trabalho, porque são 8 da noite. Mas, gente, pelo amor de Deus, durante o trabalho, vocês não faziam isso no escritório? Não entrem no Facebook, não entrem no Instagram, não entrem nada disso, pessoal. Vocês estão trabalhando, você só tem, às vezes, 3 horas para trabalhar. 2 horas para trabalhar. Tem gente que, de repente, só tem 1 hora para trabalhar, porque ela é mãe solteira, tem que cuidar de frios, ela tem 1 horinha que o bebê está dormindo, e aquela hora, Gente, a única maneira de você poder focar é você desligar tudo isso, porque a partir daquele ding, deixa eu dar uma olhada, e já se passaram 1 hora. Nós sabemos que isso aqui tira o seu tempo. Então, apague. Consome muito tempo. Eu falo para os meus clientes que eles têm que desativar todos os aplicativos durante o trabalho e à noite eles conseguem ativar de novo. Assim eles não têm nenhum problema. Eles já desativam, deletam do celular, o Instagram, Facebook e tudo. E aí às 8 da noite, quando estiver tudo tranquilo, eles colocam de novo e podem olhar. Então façam isso, por favor. E aí vem também uma coisa que eu percebo com todos os meus clientes, que isso nem é por você estar em casa. Façam isso sempre. Vocês têm Outlook, né? Vocês estão trabalhando, a gente trabalha muito no computador hoje em dia, e você tem aqueles pop-ups, né? Quem vai receber e-mail? Apaguem, pessoal. Sabe por quê? Enche. Tem que apagar. Agora eu vou falar para você rapidinho, porque isso é uma informação inusitada, que nem eu sabia. Veio agora que eu tenho uma palestra aqui em Stanford, que é a universidade aqui de Stanford, né? Super renomada. Eu tive a oportunidade de falar com alguns professores aqui. E um dos professores está fazendo essa pesquisa. Por quê? Ele está usando o PNL para isso. Vocês sabem, eu fiquei assustado, tá? Então essa resposta vai ser super assustadora. Vocês sabem quanto tempo que demora para você voltar ao foco? Então, imagina você está super focado, está lá concentrado, tudo concentrado, flow, né? Que a gente chama no PNL, no coaching, está no flow, sabe? Aqui está super concentrado e alguém chega e atrapalha você ou aparece um e-mail e você sai da concentração. Você sabe quanto tempo demora para você voltar nessa mesma concentração? Alguém sabe? Quantos tempos você acha que... Chuta aí, Luciano. Você que... Chuta aí. Quanto tempo você acha? Eu tô dando chute certo. Você que tá dando chute. Vamos ver. Você vai perder tempo. Imagine se você fica aí. Não... Vou pensar por mim agora. Pensa lá que você tá super focada e de repente sua filha aparece ou alguém liga, você tem que atender, aí você tem que voltar outra vez para fazer aquela coisa. Quanto tempo você acha que demora para você voltar na mesma capacidade aí de concentração? Eu acho muito tempo. Não consigo mensurar, mas para mim parece que é tempo. Um tempo grande aí. É um tempo grande. 10 minutos. A Ju tá falando 10 minutos ali. Então vamos lá. Assustador. Na verdade, a média é 4 vezes o tempo que você estava concentrado. Mas mínimo 25 minutos. 25 minutos. Então imagina, você tem 1 hora, seu filho para, a sua mãe para, a pessoa para, você não fez nada. Porque você demora 25 minutos para voltar, alguém atrapalha 25 minutos para voltar, atrapalha 20, acabou o seu dia. Por isso que as pessoas não são eficientes. Porque elas não entendem. Eu fiquei assustado, porque nem eu sabia, juro por Deus. Eu comecei a desligar tudo também, porque eu pensei, porque eu fazia a mesma coisa. É só rapidinho, né? O WhatsApp aqui, deixa eu responder super rapidinho. Mas nesse deixa eu responder, você saiu da concentração máxima do seu cérebro e ele demora de novo para voltar. Então a gente realmente. Temos 5 minutos, 3 minutos, Didi, na verdade. Então vamos lá. É isso aí. Nada de distrações. Vai dar tempo. 3, é o passo número 2 2. agora. Esse é o passo 3. O passo 3 é desliga todos os seus pop-ups,
tudo que tem no computador, não, Outlook, sabe aqueles noticiários que aparecem? Desliga, pessoal. Desliguem. Foque, apaga, focar. Você tem uma hora? Foca naquilo que você tem que fazer. Ok. Número 2. Vocês que têm parceiros, se vocês não estão sozinhos, é hora de vocês negociarem e alternarem horários. Então, vocês têm que usar um ao outro. Então, por exemplo, se vocês trabalham normalmente das 5 às 8, está na hora de alguém